Inácio era fascinado pelo fogo. Na infância, adorava soltar bombinhas e trazia sempre consigo uma caixinha de fósforos, pois isso fazia se sentir mais seguro. Levou muitas broncas de sua mãe por essa mania estranha. Ela achava perigoso. Inácio poderia se machucar, mas não adiantava. Cada caixinha jogada fora era imediatamente substituída por uma nova e colocada no bolso, ao alcance das mãos, para o caso de uma necessidade. Na adolescência, as caixinhas foram trocadas por isqueiros que foram muito úteis. Sempre que precisava se aproximar de alguma garota fumante, a gentileza de acender o cigarro dela rendia bons resultados. Ele sempre se dava bem. Nessa época, Inácio já era considerado o fogueteiro oficial da turma nos dias de festa do bairro. Nas noites frias de julho, acendia a fogueira em um terreno baldio que ficava próximo à sua casa e reunia a galera. Lá, passavam a noite jogando conversa fora. Durante essas conversas, por instantes, vidrava os olhos no fogo. Sentia um encantamento inexplicável. Para se aquecer, erguia sobre as chamas as mãos, que ficavam tão próximas ao fogo que seus amigos temiam que ele se queimasse. Felizmente, isso nunca aconteceu. Era assim, noite adentro, e Inácio só voltava para casa com o apagar da última brasa. Essa relação de fascínio e respeito com o fogo levou Inácio para um caminho inevitável. Se tornou bombeiro. Certa vez, Inácio estava de plantão no quartel e conversava com os demais soldados no pátio próximo aos dormitórios. Em seu quarto, a televisão em alto volume anunciava a programação de final de ano. Ao ouvir que seria exibido o filme infantil Alto de Natal, afastou-se deles e correu apressado em direção à televisão, parou à porta e lá permaneceu. Seus colegas nada entenderam, correram atrás de Inácio para ver o que era anunciado, talvez uma tragédia. Mas quando viram aquele anúncio do filme infantil, começaram a rir e a zombar dele. Bonitinho, quer ver as vaquinhas no presépio, hahaha. Contudo, naquele instante, Inácio já não estava mais ali. Ao ver aquele anúncio do filme, voltou ao passado, há exatos 20 anos, quando viveu uma situação que mudaria a sua vida para sempre. Tinha então 10 anos e cursava a 5ª série do ensino fundamental. A professora de artes acabara de exibir o filme O Ato de Natal, que contava a história do menino Jesus. Era o 2º semestre e a turma de Inácio teria por tarefa montar, ensaiar e apresentar uma peça sobre o Alto de Natal durante a festa de encerramento do ano letivo. Em uma bela cena do filme, um anjo se aproxima da manjedoura para proteger o nascimento do menino Jesus. Para Inácio, o anjo era tão lindo e perfeito, com suas asas brancas enormes, contrastando com o brilho da noite que era inesquecível. O anjo tinha uma serenidade e um brilho tão envolventes que Inácio desejou ser como o anjo, mesmo que apenas por um instante. Após explicar a proposta da atividade, a professora frisou ser importante a participação de todos os alunos, pois aqueles que não participassem não receberiam nota. Então, a professora virou-se para a lousa e começou a listar os personagens. Ao lado de cada um, indicou o nome do aluno que o representaria. Inácio aguardava ansioso pela distribuição dos papéis. Levantou a mão eufórico e se ofereceu para ser o anjo. Ele foi o primeiro a se manifestar. Eu, professora, quero ser o anjo! Naquele instante, a professora parou de escrever. Balançou a cabeça, fingindo-se desentendida. Permaneceu na frente da lousa, ocultando o que estava escrevendo. Ao terminar a divisão de todos os papéis, voltou para a mesa e prosseguiu com a aula. Então, crianças, vou entregar a vocês o roteiro da peça. Nessa hora, Inácio não se conteve. Professora, a senhora errou. Eu quero ser o anjo, não o pastor. Falei primeiro. A professora respondeu, titubeando. Ah, é? Anjo? Você? Sim, eu quero fazer o anjo. Mas você não pode, Inácio. Não? Por quê? Ora, você
Não viu o filme Como é o Anjo? Você é diferente dele. O anjo é branco e você é negro. Atentamente, a turma observou o diálogo e, diante do que disse a professora, foram só gargalhadas. A chacota ficou instaurada. Em meio ao barulho, um dos alunos gritou: "Anjo queimado!" Em seguida, toda a sala começou a gritar em coro: "Anjo queimado! Anjo queimado! Anjo queimado!" Inácio ficou enfurecido. Aproximou-se da professora e a encarou olhando em seus olhos. Enquanto todos rolavam de rir, ele chutou a canela dela e saiu correndo da sala. Pegou uma caixinha de fósforo e ateou fogo nos cestos de lixo que ficavam na entrada de cada sala de aula. No final de sua corrida incendiária, no imenso corredor daquele prédio antigo, Inácio derrapou e caiu ao chão, implacavelmente lustrado e escorregadio. Caído, olhou para trás e viu o corredor em chamas. Imediatamente se imaginou em uma cena de filme, como aquelas em que o herói passa por todos os perigos, salva a humanidade e ganha uma recompensa. E o cenário, ao fundo, pegando fogo. Inácio, ofegante e eufórico, por um instante se sentiu poderoso e vingado. Respirou fundo e sustentou por minutos um grito forte, fazendo com que todos os que corriam atordoados, apagando o fogo, ouvissem: "Eu sou o anjo!" Todos pararam assustados e, através da fumaça, olharam para Inácio, que parecia estar em transe, fora de si. Nesse momento, Inácio sentiu que seus braços se abriam feito asas, mas quando iria alcançar voo, alguém o deteve. Era a diretora da escola e, com um olhar fumegante, agarrou Inácio pelo braço e o arrastou para a diretoria. De cabeça baixa, atordoado, sentado no banco, Inácio ouvia o som abafado do salto da diretora batendo no chão. Ela andava furiosa de um lado para o outro, exigia uma explicação ao mesmo tempo em que o repreendia. De repente, a mãe de Inácio entrou na sala. Imediatamente, a diretora foi dizendo, plena de sua razão: "Dona Isabel, o seu filho é indisciplinado." Ao ouvir isso, Inácio pensou indignado: "Que mentirosa! Poxa, tô sempre na minha, faço a lição, mas não sou obrigado a aguentar quieto, ser zombado e ser feito de bobo na frente da sala inteira. A professora me tirou." Depois de ouvir as alegações da professora, Dona Isabel, inquieta, perguntou: "Mas o que aconteceu? Eu nunca recebi reclamações sobre o comportamento do meu filho." A diretora: "Sim, é que procuramos resolver nossos problemas internamente, mas desta vez Inácio ultrapassou os limites e sem motivo." Então, a diretora narrou o que havia acontecido, descreveu com detalhes, acentuando a gravidade dos fatos, persuadindo a mãe a castigar o filho. Após o relato, a diretora aguardou ansiosa a reação de Dona Isabel. Imediatamente, a mãe olhou para ele com firmeza e, muito séria, disse à diretora: "Pode deixar, senhora. Cuidarei para que isso nunca se repita." Em seguida, pegou firme na mão de Inácio e partiu. Ao sair da sala, Inácio percebeu de relance o ar de satisfação da diretora. Ele sentiu correr por seu corpo um arrepio. Tinha medo de apanhar. A surra era certa. O que tinha feito era grave. Não tinha como se defender. Seguiu o caminho de volta para casa cabisbaixo, feito um animal que vai para o abate. Em frente à sua casa, parou preocupado, já sentindo as dores provocadas pela cinta, mas, para sua surpresa, ele e a mãe continuaram andando. Como Dona Isabel já havia saído mais cedo do trabalho para comparecer à escola, ela decidiu terminar o dia ao lado do filho. Ficaram em uma praça próxima à casa onde moravam. Lá, tomaram sorvete e conversaram longamente sobre o que tinha acontecido.
Inácio não soube explicar como se sentiu. Não encontrava palavras para definir algo tão complexo, tão profundo, tão doloroso, que acabara de descobrir. Chamava-se preconceito. Dona Isabel contou sua própria história de vida ao filho, a história de suas origens e de seu povo. Ao final da conversa, olhou nos olhos de Inácio e disse: hoje, meu filho, pela lei, somos todos iguais. Mas é preciso saber jogar o jogo. Entristecido, Inácio começou a entender o sentido das coisas que chegavam até ele de forma fragmentada e, mesmo com sua pouca idade, passou a compreender com mais clareza sua existência. Na escola, ganhou o apelido de Anjo Incendiário. Todos passaram a respeitá-lo. Por um lado, achava muito bom. Por outro, era difícil manter a reputação. Ficava sozinho, fazia suas obrigações e ia embora. A diretora suspendeu Inácio das aulas por uma semana. Disse a Dona Isabel que o seu filho era problemático e que precisava se socializar com os colegas. A ameaçadora disse ainda que caso ele não melhorasse e não participasse dos trabalhos coletivos, ambos, mãe e filho, seriam acompanhados pelo psicólogo da escola. Diante da situação, Inácio se sentiu perseguido pela diretora e pensou: não sou problemático. Só não quero estar onde eles querem me colocar. Minha mãe é sozinha e precisa trabalhar para nos alimentar e pagar o aluguel. Ela não pode faltar no trabalho por minha causa. Lembro bem o que ela dizia. Sabe como é a vida de diarista, né, meu filho? Não tem segurança nenhuma. Se a gente falta, a patroa logo arruma outra sem dizer nada. Contrariado, meses depois, Inácio estava encenando o pastor no Alto de Natal. Esse foi seu primeiro desafio em jogar o jogo para sobreviver. E assim, ele cresceu e conseguiu desempenhar na vida real o papel que sempre desejou. Tornou-se bombeiro em sua cidade. Inácio estava mergulhado nas lembranças do dia em que teve consciência de que era negro e que travaria duras batalhas em sua vida. Quando a sirene soou, Inácio voltou a si. Então percebeu que estava ali há alguns minutos, parado, emudecido, à frente da televisão. Prontamente juntou-se aos seus companheiros para atender mais uma ocorrência. Partiu para ser o anjo da vida de alguém. O Anjo, de Débora Garcia, que eu tirei daqui.